Hoje tem Flamengo e Sport pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A meta do Felipe Luiz é bem clara, é dar mais rodagem, recuperar a confiança e preparar alguns jogadores para esse batidão que temos aí de final de ano. Faltam os jogos do Campeonato Brasileiro e a grande decisão da Libertadores no dia 29 contra o Palmeiras. A gente vai falar especificamente desse jogo bastante, mas o foco aqui é nesse fim de Campeonato Brasileiro, importantíssimo, afinal de contas, Flamengo e Palmeiras estão na final da Libertadores e Flamengo e Palmeiras estão brigando pelo título do Campeonato Nacional. Todo jogo é importante, mas você precisa usar todo mundo, não dá para você usar os mesmos jogadores. Você viu aí que o Flamengo ficou sem o Pedro, precisou ir para outro jogo, precisou ir para um jogo decisivo com outro jogador, com outra opção. Então não adianta você falar, o Pedro é titular, ele tem que jogar sempre, porque caso aconteça um acidente, um infortúnio, alguma infelicidade, você vai ter que usar, concorda? Você vai ter que usar um jogador que você não estava usando. Você vai ter que mudar alguma estratégia, você vai ter que botar alguém que não vinha sendo titular. Por isso, é importante em jogos como esse hoje contra o Sport, é importantíssimo você testar, você experimentar, principalmente para recuperar ali um pouco da confiança de jogadores que vinham muito bem. Por que a gente está falando especificamente desse jogo contra o Sport? Amigos e amigas, o Sport, hoje, no Rio de Janeiro, ele é uma presa fácil. O Flamengo precisa vencer o Sport com qualquer time. O Flamengo precisa usar a peça que for e precisa vencer o Sport. O Sport é o pior time do Campeonato Brasileiro, faz uma campanha absurdamente ruim, um time que está desenhado para ser rebaixado, inclusive já está rebaixado, um time que nessa semana demitiu o treinador, acabou mandando o treinador embora durante essa semana, já na reta final, pensando já na temporada que vem, óbvio. O Sport ainda nem anunciou um novo treinador, vai de interino. É claro que não é pensando em ficar, é claro que não é pensando em tentar dar um golpe aí, tentar ficar na Série A. Óbvio que não. O pensamento do Sport é na temporada do ano que vem. Para o Flamengo, o pensamento é nesse último mês. Temos aí um mês e pouco, um mês e meio de jogos, em um mês e meio de jogos importantes. Todos os jogos são decisivos, mas o Flamengo vem de um jogo desgastante no meio da semana, um jogo muito desgastante, um jogo onde o Flamengo foi guerreiro, foi bravo, foi bruto e conseguiu trazer a classificação com um jogador a menos, mas que com um jogador a menos para trazer a classificação você tem que entregar mais, principalmente na parte física. Você precisa se desdobrar. No mínimo, você precisa jogar por você e pelo teu companheiro que foi expulso. Você vai ocupar o teu espaço, o espaço que o teu companheiro deixou. Com isso, amigo e amiga, é lógico que o time se desgastou. E é lógico que o Felipe Luiz vai ter que experimentar, porque ele precisa poupar. Lembra que a gente falou que o Flamengo fez jogo muito pesado contra o Racing e não poupou contra o Fortaleza? Acabou que o time entrou meio morto, meio desgastado? Seria a mesma coisa hoje. Então, você vai mexer em alguns lugares, vai mexer em algumas peças, e o Felipe Luiz pediu para o torcedor do Flamengo para que ele apoie. Ele falou, olha, a gente está na final da Libertadores e a gente está a 1 ponto do Palmeiras. Agora é hora de vocês comprarem o nosso barulho. É hora do torcedor entender que hoje, se você tiver Samuel Lino é um puta jogador, uma contratação, cara, baita jogador. Precisa recuperar o Samuel Lino. Não adianta, bicho, não adianta. Tem que botar para jogar, ele tem que vingar. Eu tenho que ter as opções, o Juninho precisa entrar. Felipe, ele vai jogar algum jogo? Talvez tenha que jogar nesses jogos finais aí. Talvez tenha que jogar perto da decisão da Libertadores. Talvez tenha. Então, você precisa começar a usar hoje contra o Sport. Se você não conseguir usar alguns jogadores, como Michael, etc., ainda contra o Sport, você tem um problema sério. Felipe, a provável escalação do Flamengo aponta um Danilo, um Ayrton Lucas. Cara, eu não vou dar aqui para você a provável escalação. Provavelmente você já viu em vários lugares aí, né? Com a entrada do De La Cruz, com a entrada do Samuel Lino. Eu não vou te passar essa provável escalação, porque eu acho que ela é meio furada. Eu acho que o Felipe Luiz vai fazer bastante teste. Ele vai fazer bastantes testes, tá? E acho que essa escalação vai rodar ainda bastante até a hora do jogo. Vale dizer que o jogo é às 9 horas da noite, nesse sábado. Sábado à noite tudo pode rolar. E o Flamengo, de novo, pode experimentar, pode testar, o torcedor vai apoiar, mas tem que vencer o Sport. Tem que vencer o Sport, porque se você tem jogadores no seu elenco que não conseguem vencer um time fazendo a pior campanha do futebol brasileiro, se você, de novo, em casa, com quaisquer jogadores do teu elenco, não conseguir vencer o pior time do futebol brasileiro, você tem um problema sério. Você não pode ser o finalista da Libertadores da América. Se você é o finalista da Libertadores da América, o seu banco de reservas tranquilamente tem que passar por cima de um time que é o último colocado, fazendo uma campanha bizonha na temporada, uma campanha ridícula
na temporada, você não tem direito de não vencer e não vencer bem. Por isso, acho que o Felipe Luiz está meio ciente de que, por mais que ele vá fazer os testes, o time tem que entregar intensidade, o time tem que entregar vontade. Foi o que faltou em Fortaleza. Se tivesse feito as substituições que o Felipe quer fazer hoje lá contra o Fortaleza, talvez o Flamengo tivesse vencido, porque o Flamengo melhora muito com as substituições. O time titular do Flamengo não foi bem, por tudo isso que a gente já falou aqui. Talvez os reservas tivessem ido melhor. Beleza? O que você espera desse jogo de hoje, Felipe? Eu espero a recuperação de vários jogadores e, claro, uma vitória boa, uma vitória, muitas aspas aí, tranquila do Flamengo em cima do Sport. E que todos esses jogadores que eles entrem ganhando confiança, que eles entrem ganhando moral, para que o Felipe Luiz possa, de fato, usá-los caso seja necessário nesse tiro final aí, nesse sprint, como a gente chama na corrida, nessa reta final. É importantíssimo ter todos os jogadores com confiança e com ritmo de jogo. Valeu? Vamos dizer aqui, eu não gosto muito dessa onda porque eu erro bastante, mas vamos lá, de placar, né? O placar do jogo hoje é papo de 3-0 tranquilo, 3-0 com domínio do Flamengo amplo, pra gente celebrar um pouquinho aí a vitória do rubro-negro. Bom, do rubro-negro carioca, né? Afinal de contas, o Sport também é rubro-negro. O que você acha? Você tá tranquilo com as mudanças do Felipe? Se o Felipe Luiz fizer, experimentar, testar, você acha que agora é hora? Ele pode fazer, tá liberado. Eu quero que você escreva antes do jogo, porque depois é covardia. Diz se você apoia o seu comandante agora. Fala agora ou cale-se para sempre. Depois do jogo, não quero ouvir tu vir chorar aqui, não. Depois do jogo, para mim, não vale. Fala agora aqui nos comentários. O que você acha? Hasta la próxima, bebês. Curte esse vídeo, comenta, compartilha com mais pessoas. E eu fui. Tchau.